Cumprimentamos a todo o público evangélico com a preciosa paz do Senhor Jesus Cristo. Leamos nesse instante a palavra de Deus no livro do Apocalipse, capítulo de número 6, versículo de número 2, versículo 4, versículo 6 e o versículo de número 8. Vi então e eis um cavalo branco, e o seu cavalheiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavalheiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhes foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, eis um cavalo preto, e o seu cavalheiro com uma balança na mão. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavalheiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhe dada a autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade, e por meio das feras da terra. Gostaria de, nessa oportunidade, trazer a palavra de Deus aos nossos irmãos queridos sobre o seguinte tema: os 4 cavaleiros do Apocalipse. Senhoras e senhores, irmãos e irmãs, nestas revelações proféticas e escatológicas, nós deparamos com profecias gloriosas que tendem por cumprimento no tempo e no espaço. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que tudo pode, que tudo faz e que tudo sabe, e quando ele fala, ele empenha a honra da sua própria palavra. Aparece nesse cenário profético a figura do cavalo branco do Apocalipse, capítulo 6 e versículo 1. Este é um período de falsa paz. O anticristo arranca para a conquista sobre as nações. O branco fala de paz, conforme Paulo aos Tessalonicenses, capítulo número 5 e versículo 3. O arco fala do alcance, da extensão, do domínio do anticristo. A coroa é para o vencedor. Neste período, irmãos e irmãs, o mundo viverá grande prosperidade, conforme Daniel, capítulo 11 e versículo 36. Porém, todo esse progresso será falso. Posteriormente, a besta revelará o seu caráter diabólico. Sim, meus queridos irmãos, esta guerra está para acontecer nas conotações proféticas da Bíblia Sagrada. Há 2 cavaleiros que aparecem com cor branca no livro do Apocalipse, o do capítulo 6 e do capítulo 19. Um é o falso Cristo, uma falsa paz, que haveria de acontecer nos finais dos tempos. Nós estamos vivendo o prelúdio dessa falsa paz que se arrasta sobre as nações. Estamos vivendo momentos difíceis sobre a terra, quando fala-se tanto em paz, mas há guerra. Já houve milhares de guerras na história das nações, e por fim, o mundo está sendo preparado para o grande dia do Armagedon. E a Bíblia diz que neste dia o sangue dos homens darão no freio dos cavalos, e os judeus levarão 7 meses sepultando o cadáver no vale de Gode. Portanto, meus queridos e amados irmãos, esta brancura deste cavaleiro do capítulo 6 é simplesmente uma aparência de falsa paz. A paz que os homens precisam, ela está em Jesus Cristo, mas os homens não desejam desfrutar esta paz, porque não reconhecem os seus pecados. Jesus é a fonte de paz, a fonte de felicidade, a fonte de sabedoria e a fonte verdadeira e pura que os homens precisam conhecer. Este cavaleiro aparece no cenário das profecias para enganar as nações, e a Bíblia Sagrada nos enfoca que depois do arrebatamento da igreja, a sua ação será plena no universo da história. Portanto, meus queridos irmãos, estejamos preparados, porque nós, o que estivermos vivos para o grande dia do Senhor, haveremos de ser arrebatados num abrir e piscar de olhos. Sim, meus queridos irmãos, está chegando a grande hora, o grande
grande dia marcante e marcado também pela história das profecias escatológicas. O cavaleiro do cavalo branco traz nas suas asas do seu bojo uma falsa paz para enganar o mundo. Ora, depois que Jesus arrebatar a igreja, a mensagem será anunciada na terra por este cavaleiro do capítulo 6 do Apocalipse, e ele certamente seduzirá as nações e enganará propriamente a Israel. Israel será enganado por este cavaleiro do capítulo 6, e a Bíblia diz que ele firmará um concerto, e na metade da semana cessa o sacrifício e cessa também a oferta de manjares. Estejamos prontos, estejamos preparados, porque os crentes em Jesus, aqueles que são salvos, que participam da natureza divina, que foram uma vez lavados pelo precioso sangue do Cordeiro de Deus, não haverá de participar das torturas, do horror, de todos os acontecimentos funestos que serão marcados e marcantes por este cavaleiro do capítulo 6 do Apocalipse. Essa é a história das profecias. Os céus e a terra passarão, disse Jesus, mas as suas palavras não haverão de passar. A igreja do Senhor Jesus, repito, não estará aqui quando a efusão do anticristo dominar a terra, tomar conta dos moradores que aqui ficarem. A Bíblia também diz que nessa oportunidade saraivas de 1 talento, que compreende de 42 a 60 quilos, haverão de cair sobre a cabeça dos moradores que aqui ficarem. Estejamos adestrados, estejamos mais perto do Senhor Jesus Cristo, lendo a sua palavra, jejuando, orando, vivendo uma vida íntegra diante de Deus, para que naquilo que os homens falem mal de nós, glorifique a Deus pelas obras boas que em nós observem. Deus em Cristo abençoe a todos, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo, nossa singular esperança.